Deixa eu te falar uma coisa. O técnico começa a mudar as estratégias para que aquele time possa melhorar e quem sabe ter uma virada de jogo no segundo tempo. Mas o nosso Jesus, ele faz diferente com a gente. Se você vem perdendo nesse primeiro tempo de 2025, a maneira que ele faz para virar o jogo no segundo tempo é um milagre. Como que Deus faz para virar o jogo na nossa vida? Ele faz o milagre acontecer, porque o milagre é a vontade de Deus humilhando a lógica do homem. Ei, irmão, o milagre não tem como se explicar, porque não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Sabe, talvez você começou este ano e você está assim, poxa pastor, está tão difícil esse ano, tá diferente, eu te coloquei tantas expectativas e as coisas não estão acontecendo, não está fluindo, não está indo. Ei, irmão, você está no lugar certo, essa palavra é para você. Porque eu creio muito nesse Deus que ainda faz milagre. Jesus não apenas fez, Ele faz, Ele fará. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Eu acredito nos milagres de Jesus. Eu estar aqui pregando para você é um milagre de Jesus. Você está sentado aqui nessa cadeira, você podia estar em qualquer lugar de Serra Negra, do Circuito das Águas, você podia estar em qualquer lugar, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você está aqui, porque quem coloca o desejo no seu coração para adorar a presença dEle é Ele mesmo. E esse é um milagre, o grande milagre, você já está aqui hoje. Olha para o teu vizinho e fala assim: eu estou vendo um milagre olhando para você. Diga para ele: você é um milagre de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluia! Você é um milagre dele. E a palavra nos conta uma história maravilhosa e simples, por sinal, de alguém que o primeiro tempo dele não foi muito bom, mas Jesus entrou na história e fez um milagre acontecer e deu uma virada de jogo. Deus vai dar uma virada de jogo aí na tua vida, no teu casamento. Aleluia! Presta atenção nessa história, Lucas 5, versículo 1. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Tem uma multidão aqui que está comprimida para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores haviam desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas não pescamos, nada pescamos, mas por causa da tua palavra nós lançaremos as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam num outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, eu sou um pecador. Pois com a pesca que havia feito, a admiração tomara conta dele e de todos que acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Uau, você pode dizer uau. Pedro, juntamente com seus companheiros, seus sócios, trabalharam a noite toda, irmão. Não pegaram nenhum peixe, nenhum peixinho para contar a história. Dá para vocês imaginar a frustração que estava? Eu me lembro, há uns bons anos atrás, eu juntamente com o meu pastor e o meu cunhado, nós estávamos em férias no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E um dia eles resolveram fazer uma pescaria, tarde da noite, arrumaram até um guia. Na verdade, durante o dia eles arrumaram um guia, uma pessoa conhecida lá, que ia levar a gente para essa pescaria. Irmãos, eu não gosto de pescar, mas eu fui só pelo rolê. Estou de férias. Vamos fazer, né, assim, irmão? Vamos lá, vamos estar juntos, vamos curtir. Mas eles não, eles todos empolgados com várias tipos de isca esportiva, uma coisa que até acende a luz lá, um monte de coisa que eu não entendo nada. Mas eu estava lá com eles
E eu me lembro que esse guia falou: vou levar vocês num lugar que vocês vão ver o que é pegar peixe. E a gente tudo empolgado. Quando chegou 11 horas da noite, esse cara passou para buscar a gente. O cara estava bêbado. Eu já comecei a ficar encanado. Eu falei: meu Deus do céu, esse cara está bêbado. Eu vou levar vocês lá. E a gente foi. 11 horas da noite, chegamos lá meia-noite. Irmão, eles começaram todo animado, porque aqui dá peixe, porque não sei o que, e puxando essa linha de calinha ali, carretilha, não sei o que. E vai, meia-noite e meia, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h. E foi, irmão, nenhum peixe. Quando foi dando lá para as 4h30 da manhã, o guia começou a sarar. Vocês estão comigo nessa história? O cara começou a sarar. Ele olhou para assim, tipo uma ilha que tinha perto do lugar que a gente estava. Ele falou: rapaz do céu, não é aqui. Eu comecei a rir por dentro, que para mim estava tudo bem, mas os caras, o meu pastor ficou muito bravo. Só que assim, era uma pesca esportiva. A gente estava ali para brincar, para se divertir. Essa história que nós estamos lendo, não. Pedro não estava ali brincando. Ele estava trabalhando. Era o sustento deles. Eles tinham trabalhado a noite toda e nada tinha acontecido. Tinha boleto para pagar. Quem pode dar um amém? Tinha conta para pagar. Tem que comprar roupa nova para a esposa. Maquiagem, botox. Toma cuidado com isso. Eu já falei que tem gente que está empolgando tanto, na hora que ri, a perna vai subir. Irmãos, tinha muita coisa para fazer ali. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você comece a se identificar com Pedro. Quem sabe você vem trabalhando tanto pela sua família, pelo seu casamento, para ter um casamento melhor, para ter uma vida financeira melhor, para crescer na sua área profissional. Você vem trabalhando dia após dia. Você está ali suando, se dedicando, trabalho, serviço. E quem sabe você não está como Pedro. A Bíblia fala que Pedro, então, juntamente com os sócios, começaram a lavar as redes. Por que o pescador lava as redes? Para tirar todo tipo de lama, de sujeira, de tudo aquilo que fica diante da pescaria, para preservar a rede. Quando eles começaram a lavar as redes, foi exatamente a hora que Jesus chegou. Vou falar de novo. Quando eles começaram a lavar a rede, Jesus chegou. Tem alguns que estão começando a entender. O Espírito Santo trouxe você aqui essa noite para que você comece a lavar a sua rede de todo tipo de sujeira, de sentimento que o inimigo colocou em você, de incredulidade, de medo, de frustração, de decepção, das coisas que você tentou e não deu certo. Deus está falando para você: começa a limpar a rede, que eu estou chegando. Eu estou chegando para fazer o milagre da tua vida, o seu milagre de 2025. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando para você aqui hoje: chegou a hora de você lavar, limpar a sua rede de toda a sujeira, de tudo aquilo que o diabo tentou colocar, sujar. Quem sabe o inimigo sujou a tua rede com medo. Não adianta tentar. Eu tenho medo de tentar, eu já tentei tantas vezes. Quem sabe ele sujou a tua rede com decepção. Nunca dá certo, com frustração. Deus está falando para você: pode limpar a rede, que eu estou chegando na tua vida. Pode limpar a rede. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim: como que está a tua rede? Como que está? A rede tem que estar limpa para Jesus virar o jogo e fazer um milagre acontecer na tua vida.
É sobre isso que eu quero pregar para você hoje. Algumas coisas que nós temos que limpar da nossa rede para que Jesus possa fazer o que Ele quer fazer. Porque o que Ele quer fazer, Ele vai fazer, irmão. Mas Ele precisa que você limpe a tua rede. Então levante as suas mãos, vamos declarar junto. O papo é sério aqui essa noite, vocês estão comigo nessa palavra? Diga assim: eu vou limpar a minha rede. Porque eu creio que nesse segundo semestre, Jesus pode virar o jogo da minha história, da minha vida, em nome de Jesus. Está preparado? Pegando essa história maravilhosa, levante suas mãos para mim aqui e fala assim: pode pregar, pastor. Amém, você falou. A primeira coisa que nós temos que limpar da nossa rede para Jesus fazer o milagre acontecer, não me julgue, apenas ouça, depois você vai entender. No final tudo vai fazer sentido. Fala para o teu vizinho assim: tudo vai fazer sentido. Primeira coisa que nós temos que limpar da nossa rede: o positivismo. Jesus fala para Pedro: Pedro, vamos pescar novamente. Pedro fala para Jesus assim: ah, Jesus, eu trabalhei a noite toda. Veja, não foi apenas 1 hora, 2. Ele trabalhou a noite toda. Ele foi positivo. Várias horas tentando, positivo. Mas ele fala para Jesus assim: Jesus, nós não pescamos nada, nós tentamos a noite toda, mas agora sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Deus está falando para você aqui essa noite: começa a limpar a sua vida de pensamento positivo e começa a encher a sua mente de pensamento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Não adianta ser positivo naquilo que é mentiroso, naquilo que é engano, não vai mudar nada na sua vida. Mas se você verdadeiramente tiver o pensamento verdadeiro, que é a palavra de Deus, Ele diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Pensamento positivo não muda a vida de ninguém. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você só sabe se vai dar certo se é a vontade de Deus, irmão. E eu acho tão interessante que Jesus leva Pedro para o mesmo mar, o mesmo barco, as mesmas pessoas, mas o resultado mudou. Porque agora era pela palavra. Diga comigo: palavra. Agora era pela palavra de Deus. Não era simplesmente mais por um pensamento positivo. A palavra do Senhor nos conta uma história linda em Lucas 13, versículo 10, de uma mulher que durante 18 anos ela andou encurvada. Veja, ela tentou se endireitar. 18 anos ela foi positiva naquilo. Ela não era negativa, ela tentava, ela não conseguia. A Bíblia fala que tinha na vida dela um espírito de enfermidade. Irmãos, ela não sabia. Ela não sabia. Por isso ela tentava, não conseguia. Ela estava tentando, mas ela não conseguia. Mas um dia ela estava num lugar onde Jesus estava pregando. E Jesus chamou aquela mulher e falou assim: mulher, você está liberta. Veja, ele não falou para ela assim: mulher, você está curada. Ele falou: mulher, você está liberta. Ele dá uma palavra para aquela mulher, porque na verdade tinha um espírito maligno na vida dela. Então ele dá uma palavra para aquela mulher. E aquela mulher, depois de 18 anos tentando fazer algo que não conseguiu, agora pela palavra de Jesus, a Bíblia fala que ela se endireitou. Quando ela recebeu a palavra, quando ela tinha a palavra de Deus, ela se endireitou. Não sei se você está entendendo essa palavra aqui. Muitas coisas que você tentou mudar na sua vida e você não conseguiu mudar, porque você tentou sem a palavra de Deus. Na hora que você pegar e usar a palavra de Deus, aquilo que não se endireitava vai se endireitar a partir de hoje na tua vida. Porque o inferno estremece, o diabo treme quando encontra um crente cheio do Espírito Santo, que anda pela palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus. O primeiro Adão perdeu para o diabo no paraíso porque desprezou a palavra de Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, venceu Satanás no deserto porque usou a palavra de Deus. Levante as suas mãos, deixa eu liberar sobre a tua vida. Se você no seu deserto usar a palavra de Deus, o seu deserto vai se tornar um paraíso.
Deus vai abrir rios no deserto. Algumas pessoas falam assim, né? O conhecimento é uma maldição. O conhecimento da palavra de Deus quebra a maldição. A palavra maldição significa o mal em ação. Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, toda maldição é quebrada em Jesus Cristo. Quem está comigo nessa palavra aqui? Se tinha algum espírito maligno aprisionando a tua vida, se tinha algum espírito maligno travando você, pela palavra de Deus você vai ser liberto. Jesus fala lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala lá em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É a palavra. Fala para o teu irmão, é palavra, irmão. O problema é que hoje muitas pessoas não leem a Bíblia. Querido, você não pode deixar apenas para ler a Bíblia aqui de domingo. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Tem gente que consegue maratonar tantas séries, mas não... Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, com amor, fala para ela assim: um capítulo da Bíblia você leu pelo menos essa semana? Quem está entendendo isso aqui? Se você não conhece a palavra de Deus, você conhece o Deus que você criou, você não conhece o Deus que te criou. Irmãos, eu sou daquele tempo, eu me converti, amém pela tecnologia, mas eu sou do tempo, irmão, que era na igreja assim, ó, a Biblona aqui, ó, palavra. Tinha um irmão na igreja que ele brincava comigo, falou: Lúcio, eu entro no teu carro no painel, a Bíblia, eu chego na tua sala, a Bíblia. Eu falei: a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva, está aqui, irmão. Quem está entendendo isso aqui? Fala para o seu irmão assim, ó: vamos maratonar pelo menos o Novo Testamento essa semana? Posso ouvir? Pouco glória a Deus aqui, pouco aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Quem está sentindo o Espírito Santo aqui neste lugar? Aleluia! A segunda coisa que nós temos que limpar da nossa rede. Quem vai limpar a rede? Quem vai limpar a rede aqui? É da ingratidão. Diga comigo: ingratidão. Irmãos, quando o milagre começou a acontecer, aí Pedro começou a puxar a rede, o barquinho dele começou a afundar. Ele tinha uma escolha: ou ele não tirava todo o milagre do mar, ou ele chamava os companheiros para compartilhar. Se ele fosse ingrato, ele não ia tirar todo o milagre do mar. Você concorda comigo? Mas ele foi grato àqueles que estavam com ele lá naquele dia, lavando a rede, porque a noite foi difícil. Entendeu? Ingratidão é quando você está bem e você se afasta das pessoas que estiveram com você quando ninguém acreditava em você. Sabe aquela pessoa que acreditou em você quando ninguém acreditava? Quando você era desprezado, deixado para trás, deixado de lado, e a pessoa: estou com você aqui, cara. É tão triste quando a gente vê história, né? Às vezes o casal, né? O homem prospera, aí ele deixa a mulher que esteve com ele nos momentos difíceis. Ou às vezes a mulher prospera e deixa um homem que esteve com ela nos momentos bons, nos difíceis. Amigos, né? É ingratidão. A ingratidão é algo que não agrada o coração do nosso Deus. Eu sempre falo que tem pessoas que eu vou honrar até o último dia da minha vida. Uma está aqui, minha esposa. Ela segurou na minha mão quando ninguém me segurava mais. A outra está lá em Ribeirão Preto, meu pastor. Eu vou honrar a vida dele até o último dia da vida dele. Não são pessoas perfeitas, nem nós somos, mas são pessoas que seguraram a minha mão quando ninguém segurou. Quem está entendendo aqui? Começa a se lembrar das pessoas que seguraram a tua mão quando ninguém segurava. Aquelas pessoas
que quando você passou por uma dor, por uma aflição, você pôde colocar a sua cabeça no peito dessa pessoa e chorar. Essa pessoa te abraçou, gastou tempo, te aconselhou, esteve com você. Haja com gratidão. Agora, gratidão não tem nada a ver com senso de dívida, e aqui eu explico. Lucas capítulo 17, a palavra fala quando 10 leprosos foram pedir para Jesus a cura, Jesus curou os 10. E ele falou para eles assim: agora vai até o sacerdote, porque a lei mandava fazer isso. Quando alguém estava sendo curado, ia até o sacerdote, e eles iam comprovar se realmente a cura tinha acontecido. Ele só falou para aqueles homens que estavam curados: pode ir. Mas a Bíblia fala que um voltou. Quando viu que estava curado, ele voltou, ele não foi. Mas Jesus não mandou ele voltar. É porque gratidão você não cobra, você espera. Se alguém cobra gratidão de você, isso não é gratidão, isso é senso de dívida. É alguém que fez algo para você pensando nela mesma. A pessoa pensava nela, só fez para você para te prender, para ter depois algo para cobrar de você. É tipo um agiota espiritual. Seja livre disso. Você pode levantar suas mãos e falar: eu sou livre de todo tipo todo tipo de dívida. Não as que você fez. Senão vai dar um corte bom aqui, né? As que você fez, você paga, filho. Fala pro teu irmão assim: paga. Pô, paga aí, filho. Quantas pessoas, irmão, colocando outros nesse senso de dívida. Gratidão não é assim. Gratidão é como Jesus fez: pode ir. Mas um voltou. E aquele que voltou, Jesus fala para ele assim: aonde foram parar os outros que eu curei? Só você voltou para dar glória a Deus? Ele fala para aquele homem assim: pode ir em paz, a tua fé te salvou. Os que não foram gratos só foram curados. O que foi grato foi salvo. Faz assim com a sua mão, deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Gratidão faz com que você viva coisas mais excelentes do que aqueles que são ingratos. Seja grato ao Senhor. Seja grato àqueles que fizeram por você. Pode ter certeza que Deus vai derramar coisas excelentes nas suas mãos que estão levantadas aqui essa noite. Seja grato. Você pode falar para o seu vizinho: seja grato. Isso a gente precisa limpar da nossa rede, amém? Jesus está falando: tira a ingratidão. A terceira coisa que nós temos que limpar da nossa rede: a culpa. Quando Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa, Pedro se sentindo um culpado, ele diz: não, Jesus, afasta de mim, eu sou pecador, não, eu sou. Imagina ele vendo aquela pesca maravilhosa, ele olhando a vida dele de pecado e tantas. Senhor, afasta de mim. A culpa. Sabe, existem pessoas que às vezes se sentem culpadas de viver algo maravilhoso que Deus está fazendo, porque outros estão sofrendo. Deixa eu te falar uma coisa, querido: você se sentir culpado porque Deus está fazendo algo na sua vida e as outras pessoas estão sofrendo, não vai mudar nada na vida dessas pessoas. Você se sentir amado vai mudar, você vai inspirar elas. Se sentir culpado não muda. Se sentir amado ajuda. E aqui Jesus já faz uma promessa para Pedro: Pedro, você precisa entender o espírito da palavra, porque ele faz o milagre da pescaria e Pedro fica constrangido, e Jesus já vem de rebate. Ele fala assim: Pedro, tipo, eu só comecei, tem algo mais excelente, você vai ser pescador de homens. Ele faz uma promessa para Pedro. Agora, a promessa que ele estava fazendo, para quem Pedro ainda era, irmão, estava longe, tinha um processão. Querido, a promessa que Deus tem para você, talvez hoje você já está recebendo promessas de Deus aqui. Quem está pegando essa palavra? Mas às vezes você olha para você e você fala: diga para o teu vizinho, então vai, entra no processo.
Entre o que Deus está falando, o que vai fazer, e como você está hoje, tem um processo. Ei, Deus mostra a promessa, o processo Ele não mostra, senão você desiste. Que processo que Pedro passou, irmão. Um dia Jesus estava ali falando com os discípulos: todos vocês vão me negar. E o Pedro: ainda que todos aqui te neguem, eu não vou te negar. Eu te amo mais do que eles. Só faltou Pedro cantar: eu te amo e vou gritar. Não posso perder essa música, eu gosto dessa música. Irmão, Pedro negou Jesus. Jesus amassando Pedro. Passa a ressurreição, Jesus manda chamar Pedro. Fala para Pedro assim: Pedro, vamos bater um papo aqui. Jesus te trouxe aqui hoje para bater um papo com você, amém? Vamos conversar aqui, Pedro. Você me ama mais do que esses? Porque às vezes a gente se esquece disso. Ele fala: você me ama mais do que esses? Ele não perguntou para Pedro só se você me ama. Você me ama mais do que esses? Aí Pedro, esmagado, já tinha passado pelo processo, ele fala assim: não, Jesus, eu te amo filéu. Eu te amo um amor de amigo, um amor falho, um amor que às vezes peca, um amor que às vezes... Jesus fala para ele assim: Pedro, cuida das minhas ovelhas. A promessa se cumpriu. Jesus está falando para ele assim: Pedro, agora você é um pescador de homens. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Pedro entendeu que não era pelo amor dele, mas era pelo amor de Jesus, a promessa se cumpriu. Levante suas mãos, vamos liberar uma palavra aqui para a tua vida. Se você entender verdadeiramente na tua vida que não é pela perfeição do teu amor, mas é pela perfeição do amor de Deus, quando Deus fizer coisas grandes na sua vida, e Ele vai fazer, você não vai se sentir mais culpado, você vai ter paz, porque você sabe que não é sobre você, é tudo sobre Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O nosso amor é falho, mas o amor dele é perfeito. Pode aplaudir ele, pode aplaudir ele. E aqui eu encerro com a coisa mais linda desse milagre, que está no versículo 11. Quando todo o milagre aconteceu, Pedro deixou o barco da pesca maravilhosa, o barco milagroso, o barco que prosperou. Meu Deus, quem está pegando essa palavra aqui, irmão? É muito forte. É forte. A gente estava cantando agora há pouquinho uma música tão linda, mas ao mesmo tempo me dá um frio na barriga. Quando a gente fala que a gente está gastando a nossa vida para Ele, eu fico assim, falo: meu Deus, será que eu estou nesse nível? Pedro deixou o barco do milagre e seguiu Jesus. Tem pessoas que a hora que Jesus faz o milagre, segue o milagre e deixa Jesus. Queria um relacionamento, queria um filho, queria uma promoção, queria evidência. Quando Deus faz, abandona Jesus, abandona o secreto, abandona a igreja e vai atrás do milagre. Eu fui alcançado por um evangelho que me fez entender que eu precisava abandonar os meus barcos e seguir a Cristo. Eu posso te falar aqui, esse evangelho precisa voltar a ser pregado. Vocês recebem isso em amor? Quem sabe essa noite não é uma noite de você falar assim: aonde está o meu coração? No barco ou em Jesus? Porque se for em Jesus,
eu não uso Jesus, eu não vou usar Jesus para sustentar o barco, eu vou usar o barco para sustentar a obra de Jesus. Fica de pé no seu lugar.